Olá, somos a Escola Estadual Técnica São João Batista, do curso técnico de Eletrotécnica, onde vamos desenvolver uma torneira elétrica com sensor de presença e com água fria e água morna. Atualmente estamos vivendo em um momento de pandemia, onde toda a população está se expondo a vários riscos diante do vírus Covid-19, uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, a qual é transmitida principalmente por meio de gotículas por pessoas já contaminadas, pois estima-se que o vírus possa sobreviver de horas a dias. Desse modo, como uma das indicações de cuidado é a higiene das mãos com água e sabão, a utilização de um sistema que permita o não contato das mãos com a superfície serve de grande ajuda. Este trabalho é motivado pela necessidade de desenvolver uma torneira automática que possa ser utilizada em vários ambientes para a realização da higienização das mãos. Portanto, este produto vai representar um ganho em relação ao uso das atuais torneiras de mercado, visto que ainda enfrentamos riscos de contaminação ao lavar as mãos em diversos locais. A partir de agora, vamos abordar objetivos específicos no nosso trabalho. Testar em uma residência, área de alimentação, área de saúde. Auxiliar na higiene das mãos. Ganho de tempo na higiene das mãos. Evitar a contaminação cruzada. Divulgar produto a possíveis interessados. Identificar possíveis parceiros, empresas, empresários, realizar simulação em software para possibilitar a fabricação da torneira. Fundamentação teórica. Torneira elétrica. Torneiras podem se tornar um destaque, tanto na decoração quanto na funcionalidade. Seu conceito é de que um equipamento mecânico simples, que realiza a regulagem por meio de válvula mecânica a liberação ou retenção de fluxo de um fluido dentro de uma tubulação. A torneira elétrica, conforme a figura 1, difere-se das demais devido à sua resistência interna, que permite aquecer a água que sai dela, gerando mais conforto durante a utilização. Torneira automática. É um tipo de torneira que funciona automaticamente, conforme figura 2. Apresenta uma abertura e fechamento automático conforme seu fluxo de água cessa após alguns segundos, visto que conta com um mecanismo interno que se fecha, para que ela volte a liberar a água. O usuário deve acioná-la novamente, gerando assim uma redução do consumo de recursos naturais. Sensores. Sensores são dispositivos elétricos que têm por função responder a algum estímulo. Esse estímulo pode ser por uma indução, por calor, por temperatura, por pressão, por luz, entre outros. Tipos de sensor. Um dos principais sensores utilizados no mercado são os sensores indutivos e capacitivos. Eles são muito utilizados devido à sua grande variedade de detecção de objetos. É muito utilizado na indústria e na automação. Sensores ópticos. Sensores ópticos funcionam a partir de raios infravermelhos. Os raios infravermelhos são invisíveis e, ao detectar o material, geram um pulso para o sistema. Sensor de temperatura. São dispositivos de medições que detectam a temperatura a partir de uma característica física. Como exemplo, podemos citar a resistência elétrica, um campo magnético ou uma radiação térmica. Vou falar um pouquinho então sobre o Proteus, tá? O Proteus ele é um software criado pela empresa Lab Center Electronics e com ele é possível montar circuitos eletrônicos, simular e criar plaquinhas PCBs para impressão. Ele também tem a capacidade de simular projetos elétricos e eletrônicos de forma muito simples, assim facilitando a execução dos circuitos antes mesmo de nós fazer em escala real. Eu quero fazer um projeto, por exemplo, nossa torneira, quero fazer ele, mas não sei se funciona. Eu vou pegar, vou comprar os componentes, vou por tentativa, e quando vê não funciona, a gente gastou dinheiro e perdeu tempo, né?
Com ele a gente consegue simular com os componentes eletrônicos, elétricos, fazer uma simulação. Se realmente funcionar, a gente parte para a parte em escala real, a parte do protótipo. Também foi usado um outro programa, tá? Porque ali no Proteus, quando a gente adicionou o nosso controlador, o nosso PIC, ele precisa de uma programação dentro dele para poder rodar a simulação, tá? Não adianta só colocar o componente lá sem ele ter uma programação dentro dele. Ali no próprio Proteus, clicando 2 vezes ali com o botão, ele vai abrir uma caixinha, tem como adicionar um diretório. Esse diretório ali vai ser a programação do controlador, tá? Aí o que a gente fez? A gente teve o auxílio aí de um engenheiro eletricista, tá? Que nos auxiliou nessa parte de programação para conseguir fazer chegar onde a gente queria, tá? E ele funciona assim. Para programar o PIC, a gente usou o CCS-C Compiler, tá? Com ele é criado uma programação que fica gravada no PIC que estamos utilizando na simulação, tá? Para programar, tivemos o auxílio do engenheiro eletricista, Thiago Mota Bueno, que nos ajudou a criar o executável para gravar dentro do PIC, usando o programa. E funciona da seguinte forma. Lá a gente abre o aplicativo, escolhe qual o componente, qual o modelo que vai ser usado, e ali a gente cria os parâmetros, tá? De funcionamento. Definimos a temperatura que ele quer que inicie, a temperatura que quer que ele desligue, também as portas de saída e de entrada a gente define o que vai acontecer, a tensão de saída, a tensão de entrada, e ali a gente definiu qual sensor de temperatura a gente iria usar. Colocamos também algumas saídas, que nem LED, para demonstrar que o controlador está funcionando. Adicionamos também LED para mostrar que a resistência está em aquecimento. E ali a gente faz a programação geral do controlador. Faz a programação e ali adicionamos também, como a gente usou um NTC de 10K para fazer a demonstração, tá? A gente usou o datasheet dele para usar a variação de tensão entre 32 e 38 graus para poder o PIC ler, para poder fazer o controle da temperatura, tá? SC Compiler ele cria um arquivo executável.x, que é o mesmo arquivo que a gente vai adicionar no diretório lá no Proteus, tá? No nosso trabalho tem a figura, eu coloquei ali um print da programação, que é a figura número 10, tá? Que é o código da programação do controlador. Eu tirei um print ali, botei toda a programação, todos os parâmetros que a gente usou para fazer a programação do PIC, eu coloquei no nosso trabalho, né? Se quiser acompanhar, dar uma olhadinha como é que foi feita a programação, vai estar todo lá também, na figura número 10. Falar um pouco aqui do nosso circuito elétrico, tá? Temos aqui um sensor de temperatura, um NTC de 10K. Temos também um voltímetro para ver a variação de tensão conforme varia a temperatura, aqui no NTC. Temos o PIC, um controlador que vai fazer o controle da temperatura programada para acionamento da resistência. Temos um LED, um LED 1 aqui, ele fica 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, para mostrar que o PIC está em funcionamento, não tem nenhum problema com ele. Temos aqui o LED 2, que ele vai fazer o demonstramento que a resistência estacionada está em aquecimento, tá? Temos aqui um relé que vai fazer o contato ali para fazer o aquecimento da resistência conforme o PIC manda o sinal para ele. Vamos fazer então aqui a simulação agora para comprovar o nosso circuito, tá? Ó, como está abaixo dos 32 graus, o que acontece? O PIC lê que a temperatura está baixa, manda o sinal
para o relé. O relé fecha o contato e manda acionar a resistência para fazer o aquecimento. Automaticamente o LED 2 fica acionado para dizer que a resistência está fazendo o trabalho de aquecimento, tá? E o LED que eu tinha comentado, que ora fica ligado, ora fica desligado para comprovar que o PIC está em funcionamento. Bom, vamos ver o que acontece então se subir a temperatura, ó, no NTC. O PIC foi programado para trabalhar entre 32 e 38 graus, tá? Essa foi uma temperatura, assim, digamos, ideal para fazer a lavagem das mãos, tá? Ó, quando ele passar dos 38, ó, 39 graus, tá? Ele passou dos 39 graus, o PIC vai ler, vai mandar o relé cortar, abrir o contato, vai cortar a resistência e o LED vai ser desligado, tá? Aí não tem mais aquecimento. Quando baixar a temperatura, novamente, lá para 31, abaixo de 32 para 31 graus, ele vai acionar novamente. Ó, baixou para 31, ele vai acionar, fechar o contato e a resistência vai aquecer. Então, no geral, o NTC lê a temperatura da água lá do reservatório. Se estiver abaixo do programado, que é 32 graus, ele aciona o PIC lê, essa variação de temperatura, aciona o relé fecha o contato e aciona a resistência. Liga o LED para demonstrar que está funcionando. Subiu a temperatura, ficou dentro do programado, passou dos 38 graus, ele corta o PIC lê, que subiu a temperatura, ele corta a tensão aqui do relé, ele abre o contato e não há aquecimento. Só vai voltar a aquecer quando a temperatura baixar de 32 graus, tá? O PIC aqui, ele foi programado com base no datasheet do NTC, tá? Aí temos as variações de tensão conforme varia a temperatura, tá? Ó, vou fazer uma demonstração aqui, ó. Ó, a variação de temperatura, tanto para mais quanto para menos, tá? Ele foi programado em base do datasheet, tá? O PIC aqui ele foi programado com a variação de tensão para ler o NTC com base do datasheet do NTC de 10K. Foi embasado sobre isso, tá? Bom, após a finalização do nosso trabalho, concluímos que o principal objetivo, que é desenvolver uma torneira com sensor de presença tanto para água fria quanto para água de temperatura ajustável, tá? Que foi simulado no software Proteus. E lá nós definimos os parâmetros definidos para sua aplicação. Esse projeto demonstrou benefícios de um produto simples e de fácil construção, e que já poderia existir e ser comercializado de forma segura e agradável, podendo ser usado em diversas aplicações. A realização desse trabalho possibilitou um grande conhecimento de software, de simulação e os parâmetros necessários para o perfeito funcionamento da torneira elétrica. Foi feito de pesquisas no datasheet dos componentes para poder chegar a um êxito, tá? Pelo Proteus ali, se não tiver o componente dentro das especificações, a simulação não roda, o projeto não funciona. Aí teve que ter uma pesquisa ali sobre os componentes e tal para conseguir fazer a simulação, tá? O equipamento analisado neste trabalho teve o foco de simulação, no software, que possibilita desenvolver este equipamento. Porém, fica como sugestão a possibilidade de desenvolver uma bancada de protótipo para assim comprovar a simulação e a simplicidade sobre a possibilidade do nosso projeto proposto. Então, fica a dica aí para a nossa próxima Expotec. Nós fazemos aí então o protótipo, desenvolver ele, fazer uma bancada com as plaquinhas e tal, a torneira em si, para demonstrar o funcionamento e comprovar que a simulação realmente funciona e é eficaz.